Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Começamos esse vídeo, né? É a quarta parte, falando sobre o tormento eterno, o inferno eterno, o lago de fogo, tá? Espero que todos tenham compreendido até agora sobre esse estudo. Tem no canal do Rômulo Marasquim também, falando sobre isso. E outros canais aí que estão começando também a falar sobre o inferno eterno, sobre o tormento eterno. É bom que vocês fiquem ligados, tá? Qualquer pergunta, deixe nos comentários. Não deixem de se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar para mais pessoas, porque isso daí é gratificante também para que alertem. E isso, de certa forma, é gratificante para mim, por saber que existem pessoas que estão preocupados com a palavra. Irmãos, corrigindo aqui, né, sobre a passagem do vídeo passado, a pronúncia correta de Colazim, a qual eu disse, Basanos, né, seria Colacim e Bassanos, porque não existe a pronúncia Z no grego, tá? Então, só corrigindo mesmo, para que a gente conseguimos prosseguir, e caso vocês forem explicar para outras pessoas, estejam mais afiados até na pronúncia, tá? Vamos ler aqui, ó, contraste entre vida eterna e morte eterna nas Sagradas Escrituras. O contraste, portanto, era entre vida eterna e morte eterna, entre existência eterna e inexistência eterna, e não entre vida eterna no céu ou vida eterna no inferno, né? A Bíblia nunca se referiu a uma vida eterna no inferno, e sim uma única vida eterna, que seria no céu. Nenhum significado primário ou secundário de Colacim designa tormento. É como eu falei para vocês, que o significado de Colacim significa punir, punição, tá? Mas a etimologia da palavra nos demonstra que ela era usada nos tempos do Messias, não como um tormento sem fim, mas no sentido de pena, né? Isto é, o despedaçamento, a morte. A questão até da árvore, né, de cortar os galhos, seria cortar o membro, cortar aquela parte da árvore. A árvore era como se simbolizasse aquele grupo de pessoas, né? Cada galho. E quando fala em cortar o galho, é realmente cortar, porque a partir do momento que aquele galho ele é desligado da árvore, ele morre. Aquela parte ela seca, entendeu? E ela não existe mais, vira pó, não existe. Corrobora com isso toda a hermenêutica bíblica, pois em toda a escritura é precisamente esse o ensinamento expresso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos lá, alguns versículos bastante interessantes. Olha, quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem preserva os seus caminhos morrerá. Tá entendendo que o lado bom, para quem faz o bom, pega o raciocínio, para quem faz o bom, leva a vida. Tudo é relacionado à vida, seja terrena, seja a vida espiritual, porque aqui tá dizendo a vida espiritual, tá entendendo? E serviria também para uma vida terrena, porque da mesma forma que você preserva os mandamentos, você faz as coisas corretas, você sempre vai se preservando na vida. A vida é preservada, entendeu? Só que é lógico, o Pai, ele é o dono do tempo. Se ele quiser tirar a vida sem mais, sem menos, ele vai tirar, porque ele é o Criador. Ele é dono do tempo, ele é dono da sua vida, entendeu? Mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Eu não sei se eu falei correto, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Então você vê que fala de vida
e fala de morte. Não fala vida no céu e vida no inferno. Fala vida e morte. Vamos aqui em Provérbios 11:19. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Eu queria saber como que muitos ainda não entendem as passagens claramente, mostrando que só há a vida eterna e a morte eterna. Não é uma vida eterna e uma outra vida eterna no inferno. É uma morte eterna. A punição é essa, a morte. É a morte que é a punição. A punição é a pessoa deixar de existir e acabou. O ímpio vai deixar de existir e pronto. Essa é a punição dele. Talvez, né, ele queira viver eternamente porque ninguém quer morrer. E a parte de viver eternamente não vai ter esse benefício. É para os eleitos. A morte é para os ímpios. Então entenda que não é um lago de fogo queimando eternamente o ímpio ali sem cessar, não. O caminho tudo leva para a morte, os ímpios. Tudo é para destruição, aniquilação, consumação. Entendam. Olha, porque o Pai, né? Porque o Pai Yahuwah amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, algumas versões estão unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá falando de quê? De vida eterna. Quer dizer que se perecer e não aceitar, teria o quê? Iria pro inferno. Inferno, né? Mas se fosse pro inferno, que inferno é esse? Se a Bíblia não fala sobre o inferno. Entendeu? Tá compreendendo? Vamos lá. Saiu aqui. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, se houvesse uma vida eterna no lago de fogo ou no inferno, né? Igual muitos dizem, do inferno. Se houvesse essa vida eterna, por que aqui não teria especificado que seria a vida eterna no céu? Outro versículo, Romanos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos para outra. São versículos assim, muito claros. São versículos claros. Porque olha isso daqui. Romanos 6:23. Se quiserem até acompanhar, para não falar que foi forjado isso aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito do Pai, Yahuwah, é a vida eterna no Messias, o nosso Senhor. Tá vendo isso aqui? Por que vida é eterna? Por que sempre leva morte e vida? Morte e vida. Tá entendendo isso daqui, gente? Eu não tem como desenhar mais do que isso aqui, porque isso aqui já tá desenhado já. Não tem como. Se eu tentar desenhar aqui, eu acho que vai estragar essa obra de arte. Então tá muito bem explicado isso aqui. Não tem como o que eu vou mexer aqui ainda? Até porque eu não posso alterar nada aqui. A palavra do Pai é essa e acabou. No original tá assim, acabou, pronto. Agora, como que você não consegue compreender uma passagem dessa, mostrando que o pecado leva à morte? Morte de quê? Morte do corpo? Uai, quer dizer que o justo não vai morrer? O eleito não vai morrer. O eleito vai ficar vivo eternamente no corpo. Esse corpo aqui, ó. Carne. Não tá falando disso. Quando fala que o salário do pecado é a morte, é para os ímpios que não creem na palavra e continuam pecando diariamente sem cessar, sem sequer sentir sentir, arrependimento do que fez.
E aí leva à morte. Que morte é essa? Apocalipse capítulo 20. Essa é a morte. É o que leva o ímpio. Mas o dom gratuito do Pai, Yahuwah, a vida eterna. Por que que o versículo está falando de vida eterna e morte, gente? Tá muito bem claro isso daqui. Não tem como eu explicar mais. Vamos para o próximo. Que fruto vocês colherão, então, das coisas as quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos do Pai, Yahuwah, o fruto que vocês colhem, o fruto que colhem leva à santidade. O seu fim é a vida eterna. É impossível ainda ter pessoas que não acreditam. Não, que você tá errado, que o inferno existe sim, e você ainda vai queimar lá. Tá bom. Vamos lá, próximo. Pois para Deus somos, Deus nome pagão aqui, pois para o Criador Yahuwah somos o bom cheiro do Messias nos que são salvos e nos que perecem. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Entenda que o versículo sempre põe a morte e a vida eterna. E não vem com essa justificativa de que quando fala de morte é uma vida, porém é uma vida tão ruim que é considerado morto. Não, isso não entra nessa exegese aqui, não. Entendeu? Porque isso aí pra mim é uma exegese. Isso é esse tipo de falácia. Isso não entra como argumento. Não, aqui fala morte, mas é uma morte... Poxa... É vida, mas é porque vai morrer ali no inferno, ali queimando. Então, tipo, é algo tão ruim, é considerado morte. Não tem nada a ver isso daí. Então, o escritor que falou isso, todos esses que citaram essas passagens, pra você levar um coque na cabeça. Coque é cascudo, tá? Porque escreveram todos errados, assim. Leva a morte, o pecado leva a morte. Mas crer no Pai leva a vida eterna. E a morte continua a morte. Mas a vida... Não tô entendendo, tá? Vocês estão entendendo? Eu tô entendendo. Tem gente que não tá entendendo. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que é destruição? Aniquilação, consumação. Destruição é deixar de existir. Fui destruído, eliminado, consumido. Entendeu? Quem semeia para a carne, colhe destruição. Não é... Aí alguém pega aqui e fala, não, essa destruição aí é na vida cotidiana, né? Lógico que a gente não estamos baseando aqui nos contextos, mas aí a desculpa já entra na parte pessoal de que isso daí é na vida pessoal. Não é algo relacionado à salvação. Bom, mas aqui tá falando de vida eterna, né? E por que para destruição tem que ser mundana? Não, irmão, você tá falando porque quem semeia para a sua carne. Se você fazer as vontades da carne, você colhe destruição na terra aqui, irmão. Tipo assim, você fica na luta, na provação, entendeu? Ah, tá, mas aqui quando fala para semear para o Espírito, colhe a vida eterna, aí serve para salvação. Como é que é? Não tô entendendo isso aqui, então. Então, reparem que tudo leva à morte, à destruição, à consumação, consumidos, né? Destruição, e outro leva sempre para a vida eterna. Veja que os ímpios irão ser destruídos, aniquilados, consumidos.
pelo lago de fogo. Vamos ler esse pedacinho aqui, ó. Mateus 25:46 não foge à regra para falar de tormento, pois, como vimos, tormento nem sequer é uma tradução secundária plausível para a palavra. Mateus 25:46 fala da punição eterna no sentido da morte eterna. Quando fala que irão para a punição eterna, ele está falando assim, ó, vocês irão para a punição eterna. Aí, que punição é essa? Aí a Bíblia fala sobre a morte eterna, tá entendendo? Não é que ele está dizendo que eles vão para um tormento, porque se falasse para um tormento, já dava uma menção, já dava um sentido para que seria um tormento, saberia que é algo que seria atormentado. Só que aqui quando fala que seria para a punição eterna, é um sentido tipo, vocês se irão punir para algo eterno, que o que seria a morte. Entendeu? Talvez o texto mais claro sobre isso seja 2 Tessalonicenses 1:9, em que Paulo diz: eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. É um dos textos mais claros, porque aqui a palavra é traduzida por destruição como sendo a sorte final dos ímpios, entendeu? Eu não sei como é que lê isso aqui, eu acho que é oletros, não sei, que de acordo com o léxico da concordância significa ruína, destruição e morte. Essa destruição significa morte, entendeu? É isso que significa. Tá muito claro isso daqui, pessoal. Vamos ver aqui. Vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, porque aqui a gente vamos entrar em algumas coisas sobre perdição. Algo muito interessante, tá? Perdição. Por que a Bíblia fala sobre perdição, então? No próximo vídeo estaremos explicando sobre isso daí, tá? Então, espero que esteja muito bem claro. Assista o vídeo novamente. Tenta entender o que a palavra está dizendo. O ímpio realmente será destruído. Não existe isso de queimar eternamente no inferno, tá? Graça e paz. E até o próximo vídeo.